Fala, minha turma querida! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Saudável? Bom, eu sou o professor César Ricardo e a gente dá prosseguimento ao nosso módulo de ética. Bom, nós vimos aí, nas nossas últimas aulas, tá? A diferença entre ética e moral, certo? Nós vimos que os valores morais eles mudam com o tempo, o que era errado antes passa a ser certo, o que é certo passa a ser errado. Em muitos casos, esses valores morais se transformam e com isso a sociedade se transforma também, certo? Então, esses valores morais, eles são mutáveis. Hoje nós vamos conversar da diferença sobre valores, virtudes, vamos ver o que é consciência ética, falar um pouquinho do que é o código de ética, e o nível estratégico, o nível tático e nível operacional dentro de uma organização, que é o que a empresa espera que você tenha como comportamento ético. Tá? Para a gente começar, qual é a diferença entre valores e virtudes? Em muitos casos acabam se confundindo esses dois conceitos. Os meus valores e as minhas virtudes são a mesma coisa, mas conceitualmente não são a mesma coisa, e a gente precisa entender conceitualmente qual a diferença entre os dois. Mesmo que na prática, o importante seja você ser uma boa pessoa. Porque você deve estar ouvindo isso aí tudo e falar assim, pô, mas o importante não é eu ser bom, eu fazer coisas boas, eu agir corretamente? Sim, tá. Na sociedade que nós estamos vivendo, cada vez que a gente tem alguém que age corretamente, uma pessoa que faz o bem, isso é fundamental, tá? Ainda mais nessa sociedade que muita gente tem feito coisa errada. Então, cada vez que você faz a coisa eticamente correta, você já tem ali seus valores, suas virtudes, seu comportamento moral sendo de extrema importância para a sociedade. Mas é importante para a gente entender da onde vem isso, tá? O que é fazer a coisa correta? O que é fazer o certo? Será que o que é fazer o certo para você é o mesmo que é certo para os outros? E por que não é? Às vezes você acha que é óbvio o que você está fazendo é correto, mas e para os outros? Será que é tão óbvio assim? Tá? É importante a gente pensar nisso. Então, aqui vem a diferença entre valores e virtudes. Tá? O que são os nossos valores? Os nossos valores, tá, são os costumes, as regras que a gente traz de conduta para a nossa vida. Então, são as regras que vão basear as nossas ações. Então, você pode falar assim, quando alguém te pergunta, quais são os seus valores? Você pode pensar, eu sou honesto, eu sou fiel, eu respeito as pessoas. Esses são os meus valores. Tá? Então, os valores, eles são o quê? As regras de conduta que baseiam as suas ações. O que são as virtudes? As virtudes, tá, são ações que você tem de acordo com bons valores. Então, vamos imaginar que você fale assim, olha, alguém te pergunte, qual é o seu valor? Diga aí qual é o seu valor mais importante. Aí você vem e responde assim, o meu valor mais importante é o respeito. Poxa, é legal. É um valor que até que está em falta aí, as pessoas estão se respeitando um pouco. Isso é muito interessante. Bom, aí você fala assim, poxa, o meu valor é o respeito. Legal. Acaba de sair daquela conversa, tá? E aí passa uma senhora na rua e você desrespeita essa senhora. Pô, você acabou de falar que o seu valor é o respeito e você está desrespeitando as pessoas na rua. Então você não é uma pessoa que tenha virtudes. A virtude é o quê? Agir de acordo com o seu valor. Então, cada vez que você respeita alguém, passou uma senhora, eu respeitei a senhora, eu respeitei o professor na sala de aula, eu respeitei os animais, eu respeitei o meio ambiente. Então, cada vez que você age de acordo com esse valor, você pode estar dizendo que você tem uma virtude. Quais são as minhas maiores virtudes? As minhas maiores virtudes são agir
com respeito, com a sociedade, com os mais velhos, com os professores, com os animais, enfim. A virtude é sempre que você age de acordo com o valor, o bom valor que você possui. E aí, quanto mais bons valores você tiver, mais virtudes você pode ter, certo? Isso é fundamental, porque nós temos a mania, tá? Quando alguém te pergunta quais são os seus valores, aí você, meio para não ficar constrangido ou para impressionar, você diz que tem um monte de valores. Ah, meus valores é honestidade, lealdade, fidelidade, um monte de valores. Aí, isso aí você falou de manhã. De noite, você já não age assim. Aí o cara fala assim, você pergunta para alguém, qual é o seu maior valor? Aí o cara te responde, fidelidade. Eu acho isso fundamental. Aí chega de noite, vocês saem, vão num barzinho, tomar uma cervejinha e tal, o cara trai a namorada. Mas de manhã ele falou que o maior valor dele era fidelidade. E aí? Então, ele não tem virtudes. Por quê? Porque ele não agiu de acordo com os bons valores que ele disse ter. Certo? Então, valor é as regras que norteiam a sua conduta. E a virtude é toda aquela ação que você tem de acordo com esses bons valores. Quanto mais valores você tiver, mais virtudes você pode possuir. Quanto mais ações, boas ações você fizer, mais virtuoso você será. Melhor você será visto pela sociedade como uma boa pessoa. Bem, o que é a consciência ética? Tá? A consciência ética, primeiro vem de consciência, vem de saber o que está fazendo. Tá? Então a consciência ética é sempre que você sabe o que está fazendo. Da onde vem a ética aí? A ética é sempre que você sabe o que é certo e o que é errado e escolhe fazer o certo. Tá? Então, um fulano deixou cair aqui R$10. Beleza. Eu sei, eu tenho consciência que o correto é devolver esse dinheiro para a pessoa. Então, eu tenho consciência disso. Eu sei o que é certo e o que é errado. A minha consciência ética vai fazer eu pegar o dinheiro no chão e devolver para aquela pessoa. Então, eu tenho consciência do que aconteceu, tenho noção, sei o que é certo e o que é errado naquela situação e eu ajo corretamente, eu vou agir de maneira ética. Então, essa é a minha consciência ética. É saber o que é certo e o que é errado, e aí, sabendo o que é certo e o que é errado, fazer o certo. Tá? Quanto mais consciência ética você possui, mais atos corretos você fará. Ok? Bem, e aí entra o que a gente chama de código de ética. Por quê? Porque é legal a gente falar assim, consciência ética é saber o que é certo e o que é errado, é fazer a coisa certa. Só que muitas vezes o que é certo para mim não é certo para você. O que é certo para você não é certo para o fulano. Quantas vezes a gente já se viu numa situação que alguém toma uma atitude honesta, boa, e aí vem outra pessoa e fala assim, que trouxa. Otário, ó. Só otário faz isso. Ou então alguém, vocês já devem ter visto, uma reportagem na televisão que o fulano achou o dinheiro, devolveu o dinheiro. Aí o comentário, ele devolveu o dinheiro, a televisão tá lá enaltecendo, olha, muito honesto, Nosso Senhor aqui, devolveu o dinheiro para a pessoa. Aí tem alguém em casa que pensa assim, trouxa, hein? É ruim, comigo eu não devolvia não. E lotava essa geladeira aqui de iogurte, devolvia nada, biscoito pro ano inteiro com esse dinheiro aí, pagava minhas contas e fazia um churrascão. Esse é o grande problema quando a gente fala de consciência ética na sociedade. Mesmo que alguém tenha consciência do que é certo e do que é errado e escolha fazer o certo, tem uma galera que tem uma visão completamente diferente do que é certo e do que é errado. E justifica isso de uma outra forma.
Aí você fala assim, pô, mas é errado, você tinha que devolver o dinheiro. Aí o cara te responde assim, mas tem lá, o prefeito tá me roubando, o governador tá me roubando, os políticos estão me roubando. Pô, eu vou ficar aqui só de otário? É ruim, hein? Azar de quem perdeu. Quem perdeu foi relaxado, achado não é roubado. Então, o cara cria várias desculpas, tá? Para fazer o que, naquele momento, fere a consciência ética do que é certo e do que é errado. E aí é um grande problema. Por quê? Porque acaba que cada um de nós tem uma visão do que é certo e do que é errado. Tem uma consciência ética diferente. Até aí tudo bem, cada um na sua casa, beleza. Só que nós precisamos viver em sociedade. Você pode achar que é certo devolver o dinheiro e o fulaninho ali pode achar que é errado devolver o dinheiro. Quando cada um está na sua casa, ok. E agora, e quando vocês dois precisam conviver juntos dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um dia a dia numa empresa? Aí é que está a grande questão. Por quê? Porque valores éticos diferentes precisam conviver juntos e precisam ter ações, tá, em conjunto muitas vezes. E é por isso que surge o Código de Ética. O que é o Código de Ética? O Código de Ética, tá, é um conjunto de normas éticas. Para que ele surge, certo? Ele surge de maneira bem simples para colocar ordem naquele local. Por quê? Imagine que para você o maior valor é o respeito. Legal, você é virtuoso, você age de acordo com o respeito às pessoas, ao meio ambiente, muito bom isso. Você tem consciência que é errado desrespeitar os mais velhos, desrespeitar o professor, você sabe de tudo isso. Só que para o seu colega de trabalho, ele acha que o respeito serve de nada. O respeito é bobagem, respeitar as pessoas e tudo mais. E vocês vão precisar conviver juntos. Aí é onde entra o Código de Ética. O Código de Ética ele é determinado pela empresa, pela loja, pela escola, por qualquer instituição, pela igreja, tá? E ele determina que não importa mais o que você acha que é certo e o que é errado. É preciso que você siga o código de ética daquela instituição. Então, mesmo que no seu dia a dia você, porventura, ache que é bobagem respeitar as pessoas, quando você estiver dentro daquela empresa, você precisa respeitar o cliente, respeitar os outros funcionários, respeitar os mais velhos, porque o respeito faz parte do código de ética daquela empresa. Certo? Professor, todas as empresas vão possuir o mesmo código de ética? Não, tá? Assim como o ser humano possui valores diferentes, as empresas também possuem códigos de ética diferentes, as instituições também possuem código de ética diferente. Só que, independente da que a instituição possua de código de ética, de qual instituição você esteja, a partir do momento que você faz parte daquilo ali, você precisa se enquadrar. Ok? Um exemplo, tá? Imagine que um professor, sou eu não, imagine que um professor gosta de usar boné e tal no dia a dia, mas é mesmo, o professor gosta de usar boné e camiseta sem manga. Legal, tal, camisetinha aqui, pá, regatinha, legal. Aí ele vai dar aula numa escola. E o código de ética daquela escola diz que ele não pode dar aula de boné nem de camisa regata, mostrando lá mamãe tô forte. E aí mesmo que ele adore usar boné, mesmo que ele ache uma bobagem não poder dar aula de camisa mamãe tô forte lá, bonitinha, ele precisa seguir aquela ética. Ele não vai poder ir de boné dar aula. Por quê? Porque o código de ética daquela instituição que ele trabalha diz que não pode dar aula de boné, certo? Então o código de ética vem para unificar todas essas éticas diferentes, né? Todos os funcionários da empresa na mesma ética, certo? E aí, uma empresa, uma instituição, ela é formada sempre por 3 níveis. O nível estratégico, que é a alta cúpula, é a direção,
é o presidente, o vice-presidente. O nível tático, que é o setor intermediário, são os diretores, os supervisores, tá? E o nível operacional, que é o dia a dia ali, quem está no dia a dia, no que a gente diz aí, né, o chão da fábrica, os funcionários, tá? Ali no dia a dia. Então, por que é importante a gente entender isso daqui? Porque o código de ética daquela empresa, tá? Os valores daquela empresa, o que é certo e o que é errado dentro daquela empresa, é a representação desse nível estratégico. Então, ele está muito ligado ao que o presidente daquela empresa, ao que os vice-presidentes, diretores, a alta cúpula daquela empresa pensa sobre o que é certo e o que é errado. Então, imagine que você vai abrir a sua empresa para vender bolo de pote. E aí você acha que é errado você ficar com o troco do cliente. Bom, a empresa é sua. Aí você começou a crescer. Aí você percebe que os seus funcionários estão passando a perna nos clientes. Você vai deixar? Não, né? Por quê? Porque o seu valor como presidente, como fundador daquela empresa, diz que isso é errado. Então, o código de ética e os valores têm muito a ver com o nível estratégico, o que a alta cúpula pensa do que é certo e do que é errado. Isso é transmitido para um nível tático, que vai ser transmitido para o nível operacional, para o dia a dia. Então, todos os funcionários de uma empresa, do presidente ao porteiro daquela empresa, precisam agir corretamente dentro do código de ética da empresa, do código de ética que foi estipulado para aquela instituição. Certo? Bom, então vamos lá. Valores, tá? Coloquei como exemplo respeito, são as atitudes, as ações que formam a nossa norma de conduta, ok? Os nossos costumes, a nossa norma de conduta. Virtude é sempre que a gente toma uma atitude de acordo com os nossos bons valores. Quanto mais atitudes de bons valores você tiver, mais virtuoso você será. Consciência ética é ter a consciência do que é certo e errado e agir de acordo com o que é certo. Código de ética é um documento que gera normas do que é certo e do que é errado para colocar um padrão de ação. Por quê? Porque cada um pode ter uma visão diferente, uma consciência ética diferente. Por isso é criado o Código de Ética. Esse Código de Ética tem em todas as instituições, em todas as empresas, em todos os trabalhos que a gente for fazer. Tá? Esse Código de Ética tem muito a ver com que a presidência, o vice-presidente, o nível estratégico pensa do que é certo e do que é errado, vai passar para o nível tático, para o nível operacional. Todo mundo precisa de agir de acordo com esse padrão. Ok? Bom, grande abraço para vocês. Continuem se cuidando, tá? Que a nossa consciência ética aí faça com que a gente reflita e se cuide nesse momento. Um grande exemplo da diferença da visão ética é, enquanto tem pessoas fazendo quarentena, tá, usando máscara, passando álcool gel o tempo inteiro porque acha que isso é o certo, tem outras pessoas que estão saindo, fazendo festa, não estão se cuidando tanto assim. Então, essa é uma diferença grande de pensamento, tá? Enquanto uns acham que o mais correto é se cuidar extremamente, outros estão achando que o mais correto é nem ligar para isso. Aí o que acontece? Vocês vão precisar conviver na mesma empresa. Aí imagina a confusão que isso dá. Porque você chega de máscara, luvinha e álcool gel, e o outro cara chega tossindo sem máscara nenhuma na sua cara. Por isso que tem um código de ética. Porque aí a empresa coloca assim, ó, norma de padrão, aqui dentro é todo mundo de máscara. Mesmo que o cara lá ache, usar máscara é uma besteira, tem que tossir mesmo, isso aqui não vai dar em nada. Mesmo que ele ache isso, ele precisa agir de acordo com aquele código de ética. Ele precisa ir de máscara. Bom, então se cuidem, álcool gel, tá? Para que a gente possa voltar para a sala de aula o mais rápido possível. Abraço!